Tem um episódio dos desenhos clássicos do Pateta que se chama Motor Mania. No Brasil, as pessoas se referem a ele normalmente como Pateta Motorista, Pateta no Trânsito, ou então pelo nome dos personagens, que é Senhor Volante e Senhor Andante. Bom, esse desenho ele faz muitas críticas e muitas sátiras a respeito do papel social do carro e dos motoristas. O Pateta aparece como um Dr. Jekyll e Mr. Hyde, em que ele se transforma quando entra no carro e vira um monstro. Que antes de entrar no carro ele é uma pessoa gentil e educada, mas quando ele vira um motorista, ele vira um completo de um babaca, egoísta, agressivo, etc. E o que esse desenho mostra, ou tenta mostrar, é que essa não é uma situação excepcional, muito diferente. Essa é a regra, isso é o que acontece com uma pessoa comum. Aliás, olha só como é que o desenho começa. Qual é a primeira frase que ele fala? O automóvel nas mãos do homem comum já está beirando as margens da extinção. Lembra bem dessa frase porque ela vai ser bem importante lá na frente. Por que será que ele diz que o carro está com os dias contados? Bom, como o carro aparece num lixão e depois ele aparece nas cidades e dominando tudo e tudo mais, a gente pode pensar que é grosso modo por questões ambientais. Só que um carro não é só uma máquina que te leva de um ponto A até o ponto B. E as questões ambientais não são só árvores, animais e rios. Mas a gente pode começar pelo carro, que é mais fácil. A maioria das pessoas talvez não entenda o tamanho do estrago que o carro causa. Elas pensam, claro, que o carro queima combustível e que esse combustível libera carbono, polui, aumenta o aquecimento global, etc. Mas tem muito mais do que isso. Em muitos lugares, a cidade toda é pensada e estruturada em função do carro. Um estudo recente da UCLA, na Califórnia, demonstrou que só as estruturas de estradas e estacionamentos ocupam quase 20% do território das cidades. Ou seja, 1/5 de todo o espaço em que a gente vive é só para estradas e estacionamentos. Pensa em todo o gasto para construir, manter e ampliar isso, tanto gasto financeiro quanto gasto de recursos naturais. Um percentual bem grande das nossas casas, do espaço que a gente tem disponível para morar, é simplesmente usado para guardar o carro. Fora todo o gasto para construir o carro, para descartar o carro depois que ele não é mais usado, e para manter o carro e para fazer esse carro andar enquanto ele ainda funciona. Bom, mas então a gente gasta todo esse espaço, todo esse tempo, todos esses recursos, toda essa energia para manter os carros, é porque eles devem ser muito importantes, né? E a resposta é bem complexa, porque ela é um sim e um não. Em primeiro lugar, porque são criadas socialmente muitas culturas para tornar o carro algo mais importante do que ele deveria ser. A gente já teve, tanto no Brasil, quanto nos Estados Unidos, quanto em vários outros lugares, o carro como epicentro de modelos políticos, o símbolo do desenvolvimento, o símbolo do progresso, o símbolo do sucesso da nação. Isso vem junto com uma cultura de consumo que faz com que o carro diga muito sobre a identidade de quem o consome. O consumismo faz isso. Ele adapta os produtos a todos os diferentes nichos, e aí ter determinado carro, ou mesmo ter um carro, se torna uma questão de gênero, se torna uma questão de classe, se torna uma questão de nacionalidade até. Para proteger o mesmo carro que você ama, passe num posto Ipiranga. Peça gasolina aditivada F1 Master. Ipiranga, apaixonados por carro como todo brasileiro. Mesmo as pessoas que veem os problemas que os carros causam, tem também um carro para você, o carro elétrico, que na verdade causa quase todos os mesmos problemas que os outros carros movidos a combustível, mas que passa a ideia de que você é um consumidor consciente, você é um consumidor preocupado com o ambiente. De toda forma, vai se limitando a imaginação das pessoas para pensar que ter um carro é a única forma possível de liberdade. Se você é um homem, ter um carro é um referencial de masculinidade. Mas se você é um homem que não é um machão, também tem outros carros mais descolados para você.
E se você é mulher, nesse mundo em que sua liberdade já é tão oprimida, tão reduzida, nesse mundo em que você é tão ameaçada e que é tão perigoso sair andando por aí a pé, você precisa de um carro para ter a sua liberdade. Além disso, dirigir é um privilégio que foi negado às mulheres por tanto tempo e em alguns países ainda é. Então você precisa comprar um carro para exercer essa conquista desse direito. Tá vendo? Tudo é usado para te convencer que você precisa ter um carro. Tudo vale. Argumentos conservadores, argumentos progressistas, argumentos individualistas, argumentos sociais, argumentos ambientais. Tudo, contanto que você compre o carro. E enquanto isso, vai se tornando cada vez mais difícil ter um carro. Os carros vão ficando cada vez mais caros. Mesmo os modelos de entrada, os modelos mais baratos, estão completamente fora do poder aquisitivo da maior parte das pessoas aqui no nosso país. Se você já tem um carro, a manutenção, o seguro, o estacionamento vão todos ficando mais caros. E, sobretudo, os combustíveis. E por que é que os combustíveis estão ficando mais caros? Bom, eu vou te dar uma dica. O Brasil produz petróleo, então a gente não deveria ser impactado por grandes mudanças no exterior a respeito do preço do petróleo lá, porque afinal de contas a gente tem o petróleo aqui e a gente paga pela extração dele, em reais, com salários para brasileiros. Bom, acontece que em 2010, o governo Lula capitalizou a Petrobras, ou seja, ele abriu a venda de muitas ações da empresa para que muitas pessoas possam ser coproprietárias dessa estatal. Se a Petrobras lucrar, essas pessoas recebem parte do lucro. Em 2016, durante o governo Michel Temer, para agradar esses acionistas, a Petrobras mudou a sua política de preços e foi criada a PPI, que o governo Bolsonaro mantém até hoje. De acordo com a PPI, o valor que vai ser cobrado pela Petrobras dos brasileiros que comprarem o nosso combustível vai ser equivalente ao valor internacional dos combustíveis. Então a gente vai pagar pelo nosso combustível que é feito, produzido, distribuído aqui, como se a gente estivesse importando esses combustíveis lá de fora. Para quê? Para que a Petrobras possa ter mais lucro. No último ano, a Petrobras teve o maior lucro de sua história e os seus acionistas receberam o maior valor, o maior dinheiro que já receberam em sua história. E enquanto isso, o preço do combustível para a gente continua crescendo. Eu não tenho carro, eu não dirijo, eu nem sei dirigir. Mas isso me afeta, isso afeta você, isso afeta todo mundo aqui no Brasil. Como eu já falei antes, o nosso país foi muito estruturado por políticas e práticas sociais que fazem com que tudo gire em torno do carro, do transporte movido por combustíveis. Então, quando aumenta o preço dos combustíveis, o preço do feijão que eu compro no mercado também aumenta, porque ele precisa ser transportado usando esses combustíveis. Então, por mais que seja bom que cada pessoa resolva reduzir ou acabar com o seu uso de carros, mesmo com todas as dificuldades que a nossa sociedade coloca para isso, ainda assim tem várias outras coisas que não dependem da escolha de transporte individual de cada um. Inclusive porque a maior parte das pessoas não tem sequer acesso a essas escolhas. A gente tem 33 milhões de pessoas passando fome no Brasil. E pensa que antes dessa crise que a gente está vivendo agora, em 2018, de acordo com a ANTP, já eram somente 26% dos transportes brasileiros realizados por carro. O principal meio de transporte do brasileiro é a pé. O segundo maior é transporte coletivo e o terceiro lugar é o carro. Então toda essa estrutura, todo esse gasto enorme de recursos e de materiais para os carros, eles não servem para todo mundo. Eles servem para aquela parcela da população que tem condições e desejo e vontade de ter um carro. Todo esse espaço, esse tempo, esse recurso está sendo gasto, não é para a necessidade de todos, é para a necessidade de alguns. Lembra que eu falei que ambiente não é só árvore, rio e bicho? Pois é, ambiente também é qualidade de vida humana. Gastar todos esses recursos está poluindo o ambiente, está matando os animais e as plantas, mas além disso, não está criando um lugar mais agradável para as pessoas viverem suas vidas. E isso não é novidade, isso o Pateta já mostrava lá no Motormania. Esse é um desenho muito caprichado, muito bem feito, muito divertido, que me faz rir, mas ao mesmo tempo me deixa com um pouco de medo.
Lembra daquela frase que eu pedi para guardar lá no começo? Essa daqui, ó. O automóvel nas mãos do homem comum já está beirando as margens da extinção. A gente pode querer acreditar na ilusão de que esse conhecimento é uma coisa nova, é uma coisa que a gente está descobrindo e entendendo só agora. Há 72 anos já era claro o suficiente para estar na primeira frase de um desenho de criança. A forma como a gente usa os carros não pode ser sustentada. É um problema que a gente não resolveu, que continua sendo cada vez mais parte central das nossas vidas e que a gente continua insistindo em buscar soluções nos lugares errados. Será que as pessoas que fizeram esse desenho eram visionários que estavam à frente do seu tempo? Ou será que somos nós que estamos constrangedoramente atrasados para encarar o problema de frente e buscar soluções verdadeiras para ele? Há 72 anos, nós já tínhamos uma boa noção desse problema. Hoje nós sabemos melhor ainda que mesmo para quem escolhe não ter carro, ele impacta desde a forma com que as nossas cidades são estruturadas até o preço que a gente paga pela comida no mercado. Quer dizer, aqueles de nós que ainda conseguem comprar comida no mercado. Aqui no Brasil, infelizmente, a cada semana que passa, a ida ao supermercado fica cada vez mais cara. Impossível não notar. Comida, gasolina, energia, está tudo mais caro no Brasil. Os preços ainda estão caros, claro, de vários alimentos, mas também de vários outros produtos, porque o combustível continua num valor muito alto e encarece toda uma cadeia de produtos que viajam através dos caminhões, roupas, sapatos. Esse crescimento foi impulsionado principalmente pelo aumento dos preços do gás de cozinha, energia elétrica e também dos combustíveis, que indiretamente interferem no preço final de muitos outros produtos. Não dá para vir, as coisas estão muito caras mesmo. Alguns produtos básicos acumulam alta de 80% em um ano. Não tem café, não tem arroz, não tem feijão. O arroz dá pela misericórdia de Deus. No acumulado dos últimos 12 meses, a inflação oficial do país registra uma alta de 12,13%. As elevações dos combustíveis, alimentos, impulsionam o índice no país. Os preços estão absolutamente impressionantes. Não é um número apenas que a gente vê na televisão, no jornal. A inflação, de fato, está corroendo o nosso poder de compra. Como os alimentos pesam mais no orçamento dos mais pobres, a inflação da baixa renda é maior do que para outras famílias.